E como que ela conseguiu tirar você de casa pra levar pra lá? Dopado. Porque na verdade você foi pro hospital antes, né? Uhum, Você tomou remédio pra dormir, uhum. porque ela tinha te acusado. Eu estava aqui em São Paulo fazendo um final de semana de conferências. E aí eu chego domingo, vou pro culto na igreja, que eu era pastor, tem comemoração do aniversário dela, tem batismo de crianças, apresentação de crianças, tem Santa Ceia. E tá tudo lindo. No dia seguinte, né, na terça-feira, passa a segunda, na terça-feira, senta comigo e diz: a criança foi estuprada. E aí eu entro em desespero, quero ir pro hospital, não sabe saber. E aí ela diz: não, foi por você. Isso de uma forma muito rápida, tá, gente? Sim. E aí eu falo: Até impossível. porque só um corte, isso vai estar no seu livro, certo? Não só isso, aí tem milhões de coisas que nunca foram ditas. Ah, legal. Como, por exemplo, eu me encontrei com um dos meus torturadores depois. Mentira. Ele não sabia que eu era eu. Isso é chocante. Você Eu passou estava. mal de ver ele? Eu passei muito mal. Não tem como, né? Eu estava numa festa, o livro tá detalhes, mas eu estava numa festa de uma amiga. Ela, para me proteger, ela colocou numa mesa afastada. Eu estava disfarçado. Ah, tá. Uma mesa afastada só com pessoas de altíssima confiança dela. No meio da festa, alguém saiu, foi embora e chegou um casal. E eu tava quietinho na minha, né, lá, porque eu ainda não tinha ganhado em segunda instância. Tá. Então eu tava meio que tentando me esconder, porque a sociedade queria me matar. E aí chega alguém do lado e começa a contar. Ah, desculpa, cheguei agora porque eu tava fazendo isso e isso com os presos e não sei o quê. E quando eu fui ouvindo a voz dele, eu comecei a tremer, suar. E aí quando eu olho, era um dos torturadores e ele passou a noite inteira contando tudo que ele fazia com uma alegria, com uma satisfação. Mas aí ele teve que ir embora porque ele tinha que ir na igreja depois. Ah, claro, com certeza. Entendeu? E aí depois, aí voltando pra história, você foi pra igreja no domingo, foi no domingo que você falou? Você foi pra igreja e quando você voltou, ela te chamou pra conversar e ela falou que A criança havia sido estuprada, que eu tinha estuprado. essa criança é filho Dela, com o primeiro casamento. O primeiro marido ficou do meu lado. Entendi. E o pai da criança. E aí eu tentei pedir ajuda aos líderes dela. Os líderes dela estavam envolvidos. Isso já tinha sido armado há muito tempo, eu não sabia. E aí eu tomei o remédio dela para dormir, porque ela sempre tomou. E aí de manhã eu sou acordado pelos meus empregados, que também participavam, estavam tudo tramado. Então, Eles eram amigos dela de 20 anos. Eu fiquei chocado com essa informação. É. Porque pra você ver que a pessoa não foi uma coisa de uma semana Não que ela foi. pensou no que ela tava fazendo. Por exemplo, ele conheceu, acho que você conheceu, a empregada que trabalhava na minha casa antes, que era a Rosângela, que a Claudinha fala dela. Na casa da Claudinha. Isso, na casa da Claudinha. Fique claro, né? É, não. Não, é porque falaram que ele foi meu amante. Depois a gente entra pronto. nisso aí. Depois a gente entra. Mas ela vai tomar um processo. Não, depois daqui a pouco a gente entra. Mas eu tava na casa de uma amiga, Claudinha, e aí chegou uma diarista lá, e era a governanta que era da minha casa. Que ela fez eu mandar ela embora para contratar esses novos funcionários, que eram amigos dela de 20 anos e eu não sabia. Então, assim, tudo foi ele que me levou pro hospital, foi ele que tomou meu Foi a celular. Rosângela que você deu dinheiro pra ajudar na obra da casa dela? Porque eu não gosto de falar isso, né? Mas é porque ela morava numa local mais simples. E aí, numa dessas enchentes, levou tudo. E aí eu mobilei a casa dela, dei um dinheiro, só falei assim, não conta pra minha mulher, porque ela não gosta de ajudar as pessoas. E aí eu nem lembrava. Isso tem muito, né? Do casal de um dos dois ficar um pouco mais receoso de fazer as coisas. Eu não lembrava disso, ela que contou, entendeu? Porque ela já era tão comum. Porque eu sempre entendi o seguinte, se Deus te abençoa tanto, pra que você vai reter o dinheiro? E eu não enriqueci às custas de igreja. Eu nunca ganhei um centavo de igreja. Eu fazia as minhas coisas. Eu tinha empresa. E como que elas estão hoje? Não, tirou tudo meu. Tudo meu. Mas mesmo você ganhando na justiça? Uma coisa é processo criminal. Outra coisa é processo civil. E outra coisa é processo família, onde diz respeito aos bens. Meu Deus. Então, assim, o próprio juiz de família falou assim, pode recorrer, daqui 20 anos a gente entrega se sobrar alguma coisa pra você. O quê? 20 anos? Então isso quer dizer que
Ela tá livre, leve e solta, rica. Rica. O meu Ela dinheiro. tá bem riquinha lá, na boa. Livre, Mas, leve e assim, solta mais ou menos, né? Porque deve ter aí uns 20 processos nas costas. Então, porque a partir do momento em que você consegue provar a sua inocência, o fato dela, de ter provado que ela tentou fazer tudo isso, já não é motivo suficiente pra ela ir pra cadeia? por exemplo? Não, Brasil! Olha só. Eu tô Se fosse chocado. Estados Unidos, com certeza, ele já teria sido indenizado e ela estaria presa, a bandida. Mas a gente tá no Brasil, né, amor? Olha Tudo só. acaba em pizza. Você, Tudo. exemplo. Aham, Não aconteça, tá? Tome cuidado. Você mata seu irmão. aham. Ou então, Aham, é ótimo, né? Aham. não, ou então você diz assim: o meu irmão matou a nossa mãe. Ah. E você leva isso pro juiz. Você convence um delegado a dizer que o seu irmão matou a sua mãe. Aham. Mas não tem o corpo da sua mãe. 2 dias depois, sua mãe aparece. Eu tô aqui. Não interessa. O seu irmão é jogado na cadeia, é espancado até quase morte. Depois de 4 anos, ele consegue provar a inocência. Porque foi isso que aconteceu comigo. Com você, sim. Tá? Ela disse, a criança foi estuprada. 2 dias depois saiu o laudo dizendo que não foi. E mesmo assim eu fui preso, espancado, torturado e levei 4 anos para provar minha inocência. Mas aí, depois de 4 anos, o seu irmão consegue sem dinheiro, Aham. sem advogado, sem nada. E do outro lado, presidente, ministro, senador, Todo político, mundo. religiosos, empresários, porque contra essa classe que eu tive que lutar. É. E assim, no final das contas, quem tem coragem de ficar do lado de um cara que tá sendo acusado de estupro de menor? Exatamente. Meu Deus, é uma coisa... Ainda mais com ministro dos direitos humanos, senadores e a liderança religiosa dizendo, ele é culpado. É. Então, ninguém fica do seu lado. Eu fiquei sozinho. Eu, Deus e minha família. E aí, o seu irmão, depois de 4 anos, consegue provar na justiça e a promotoria diz assim, foi tudo armado. Foi armado assim, assim, assim. Foi isso que a promotoria fez comigo. Sim. A promotoria não chegou no final e falou assim, estamos na dúvida, inocenta. Não, a promotoria diz, foi uma trama assim, 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 assim. Aí o juiz fala, ok, se não tem provas, ele é absolvido. Porque não tem. Não houve o crime. O corpo do assassino, do morto aí. tá andando aqui. Aham. Aí Vive seu isso. irmão, que ganha por unanimidade em todas as esferas, segunda instância, desembargadores, ele vira assim, tudo bem, agora eu quero processar você porque você usou toda a máquina do Estado para destruir a minha vida. Aham. Isso se chama denunciação caluniosa. Tá. Sabe qual é a pena? Uma cesta básica. Ah, não, sério? E aí a pessoa pode fazer o que quiser com a vida do outro. Que Sim, ele... essa é a lei brasileira. Você E- é a prova disso, vai E não vai mudar. E não vai mudar. Meu Deus. Pode ser Nos que daqui a Estados alguns anos Unidos. você Não, mude. não, porque assim, muita gente já tentou e as pessoas falam: se mudar, as pessoas vão ficar com medo de denunciar. Só que nos Estados Unidos é assim: se é provado que você mentiu, você paga pelo crime que incriminou. Aí é... Se mas você é a justiça, acusa meu filho. falsamente de roubo, você é preso por roubo. Se você acusa falsamente por assassinato, você é preso por assassinato. Se você acusa falsamente por estupro, você é preso por estupro. Aqui no Brasil você pode... Inclusive eu poderia estar morto. 2 pessoas disseram diante do juiz que a gente tem um vídeo dizendo ele vai morrer. Está tudo pronto para morrer. Então eu era para estar morto. E mesmo assim, se o juiz entendeu que ela fez o máximo possível a outra pessoa para poder te incriminar, a pena máxima é uma cesta básica.